Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E hoje, mais uma vez, trazendo um conteúdo muito legal, um conteúdo que pode ajudar você a revolucionar e hoje, em especial, a proteger ainda mais a sua empresa. Mais uma vez com o meu fiel escudeiro, o Dejan está aqui comigo hoje. E hoje com um time de fato de peso, né? Um time não é tão peso não, só eu de gordo aqui. Não era essa a intenção não, o peso é na responsabilidade, no conhecimento, e aí vai. Entendi. Não, mas é uma honra, um prazer estar podendo levar um pouco mais de conteúdo aí pro pessoal que nos acompanha. E hoje realmente um conteúdo mais técnico, né? A gente que está acostumado a sempre levar histórias de sucesso, superação, histórias de empreendedorismo, hoje nós vamos levar um conteúdo que é tão importante quanto, mas com um caráter ali um pouquinho mais técnico. E estamos com duas feras aqui para poder nos ajudar aí nesse bate-papo. E é um show, né? A gente já tem algumas pessoas aqui do nosso time que já são quase figurinhas carimbadas aqui no CNPJ Cast. Mas hoje nós temos a estreia aí, né? De mais um membro. Você sabe que ele fez barba, penteou o cabelo, passou perfume. Então Vem com a calça toda alinhada, mas não vai aparecer na câmera. Acho que ele deveria ficar em pé ali, só vai aparecer. A foto do podcast nós vamos ter que colocar o Charles. Né? Mas sejam bem-vindos, tanto você, André, você também, Charles. Acredito que o pessoal já conheça vocês pelas nossas redes sociais, mas acredito que seria legal vocês se apresentarem aí também e deixarem registrado aí quem são vocês e o papel de vocês aqui na CNPJs. Legal. Primeiramente é um prazer, gente, né, tá aqui, eu, Charles, especialmente mais uma vez, né, retornando aqui pra gente bater um papo. Hoje, como o Dejan disse, um assunto mais técnico, né, pra quem talvez está vendo aí pela primeira vez o podcast, eu sou responsável ali pelo time legal, né, e ali a gente traciona algumas frentes aqui dentro do escritório, voltado mais à parte jurídica ali, legalização empresarial. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer a gente bater esse papo aqui hoje. E agora o Charles vai se apresentar aí, o Charles que se preparou tanto, ele veio com a calça de linho hoje, tá, gente? O cara não veio de qualquer jeito não, tá? Eu vou preparar, ele vai ficar bravo com nós depois. Não, ele vai processar nós. Acordei hoje 5h30 só pra me preparar aqui, mas eu esqueci que só aparece daqui pra cima. Seguindo aí, não, deixa todo mundo é de peso, cara. A diferença é que a gente é peso pena, né? Você tem um peso aqui, a gente tá bem equilibrado. Bom, estreando aqui, né? Eu sou Charles, faço parte do time de legalização junto com o André, sou especialista ali em registros empresariais. Não só em registro de empresa, mas também hoje, o que a gente vai falar, né? Registro de marca. Não vamos falar aqui, mas também registro de patente. Isso aí. Show. E como o Dejan pontuou aqui logo no início, o assunto que nós vamos falar hoje, apesar de ser um assunto muito técnico, ser um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Principalmente por ele ser muito técnico, né? Às vezes a gente acaba vendo algumas empresas, outros profissionais tornando ele um pouco mais complexo, e a nossa ideia aqui hoje é que vocês tragam pra gente pontos desse assunto, né? Falem dele de uma forma mais simples, de uma forma que o pessoal consiga entender e aplicar na sua empresa. Então, nós iremos falar sobre registros empresariais, né? No sentido da marca, o que envolve registrar uma marca, o que é necessário para registrar uma marca, quem pode, qual empresa pode, se deve ou não, vamos falar também dos benefícios, e eu acredito também que seria interessante a gente falar de alguns custos, que eu acho que é um dos principais mistérios, né, que se fala aí em relação ao registro. Talvez os empresários, os empreendedores que estão nos acompanhando, com certeza a chance é muito grande de já ter recebido, né, um boleto ali de São Paulo, né, com o CNPJ que a gente às vezes não consegue identificar, falando sobre isso, ou uma ligação, né, do pessoal ligando e falando, olha, tem uma empresa aqui no Paraná que tem o mesmo nome, a mesma logo que a sua, se você não registrar pode ser que eles percam, e acabam levando para essa pressão. Eu queria que vocês já começassem falando o que é esse registro, né, o que envolve ele como um todo, e por ser esse assunto um pouco mais técnico, a gente deve ter um certo episódio um pouquinho mais curto, mas a gente quer que ele seja tão eficiente quanto os outros para a gestão e desenvolvimento empresarial da galera que nos acompanha. Legal. Acho que antes de entrar no assunto técnico, eu acho que eu queria até abrir aqui falando um pouquinho do que é registro de marca
e o que é marca propriamente dito, porque na verdade, assim, quando a gente vai para o registro, a marca ela é algo que talvez já exista dentro do negócio, dentro da empresa. E aí, muitas das vezes, o empresário muitas vezes não se preocupa no processo de criação, no processo ali, talvez, quando ele está começando o negócio dele, a importância da marca em si. E aí, muitas das vezes, passa-se despercebido ali no processo de criação, talvez, alguns pontos que seriam importantes. Mas, pegando o contexto geral aqui, a marca ela é um conjunto de símbolos mesmo, de algumas representações que podem ser nominativas, simbólicas, muitas das vezes até de formas, né? Então a gente estava conversando aqui agora mesmo a respeito de formatos, né? A gente tem o formato da caneca do Charles aqui, é uma forma de registro, né? Que a gente pode ter lá na questão do registro de marca, né? Você tirou ela, Tô procurando. Depois vocês vão ver aí, ela é uma caneca quadrada, ela é um pouquinho diferente, né, das canecas convencionais que a gente costuma ver redonda, e é uma forma no qual a gente pode registrar também. Então, né, fugindo dessa questão ali de forma, a marca em si é algo que já é intrínseco, já está dentro do negócio, é a forma no qual a empresa é reconhecida, e aí tem diversas formas aí da gente garantir que essas representações aí, de alguma forma a gente gere proteção para ela. E aí entra a questão do próprio registro de marca, né? E aí muitas das vezes o empresário não dá a devida importância e lá na frente é que ele percebe, poxa, eu poderia ter preocupado um pouco mais lá no processo de criação, talvez eu poderia ter escolhido um nome melhor, uma logomarca melhor, eu poderia ter escolhido, sei lá, de uma forma mais criteriosa, né? Eu acho que esse ponto é importante porque ele vem antes ainda do registro, ele vem antes ali de eu preocupar com o registro. Por quê? Porque quando a gente entra na parte de registro, a gente vai entrar numa questão ali mais técnica que muitas das vezes, quando a gente faz no nosso processo aqui, a gente vai fazer a viabilidade da marca, a gente vai dar notícia para o empresário, pô, sua marca aqui ela não é legal, ela é difícil de registrar, é difícil da gente conseguir o registro dela. E isso muitas das vezes se dá ao processo lá atrás de criação, onde o empresário talvez não se preocupou ali em talvez criar um nome que seja adequado, criar um logotipo que seja adequado, que às vezes já existe e talvez ele só copia algo que já exista, né? Então muitas vezes ele não faz o processo ali de pesquisa na hora de criação e aí ele talvez só copia uma marca, copia algo que já exista no mercado e quando a empresa ou o negócio dele começa a ficar grande, aí que ele se dá conta que o nome não foi tão legal assim. Então, e isso é legal porque na verdade começa na etapa de planejamento da empresa, né? Sim. E na etapa de planejamento o cara já pensa ali, já desenvolve, muitas das vezes até contrata uma agência, né, para ajudar ali a fazer o logotipo e tal. E se não pensar em fazer de uma forma bem estruturada, pode ser que ele não consiga registrar depois, né? Eu vejo assim, o Dejan colocou um ponto interessante, que ele mencionou aqui que começa, né? Na verdade, deveria começar, né? A gente vê uma triste realidade, né, dos empreendedores do nosso país, talvez não começando com isso. Na verdade, a gente já falou disso aqui em outros podcasts, até inclusive com alguns clientes nossos que destacou a importância de ter o registro básico da empresa, aquilo que vocês fazem, acho que até de olho fechado. Registro constitucional, né? E aí a galera não tem nenhum registro muitas vezes, ou tem um CNPJ ali que é MEI, e aí não reflete o nome empresarial de fato, e, enfim, a gente sabe o que isso impacta. Então, se a gente pudesse colocar quase um checklist, né? Acho que a primeira etapa era, de fato, definir ali um plano de negócios, fazer o registro da empresa nos âmbitos governamentais, né? Município, estado e federação, e depois já vir com essa preocupação, né, do famoso registro de marca aí no INPI, né, se não me engano. Isso. Vocês dominam mais as siglas aí do que eu. Até fazendo um gancho ali sobre essa parte de criação, né, André? Interessante também que nesse planejamento de criação o pessoal já deve ficar atento, porque existem elementos que não são registráveis. No momento ali que a gente vai fazer a viabilidade de marca, infelizmente a gente não dá o retorno só porque a marca dele é parecida ou é muito difícil de registrar. Às vezes a própria marca que ele escolhe, o próprio elemento que ele escolhe, não é possível. A própria legislação traz alguns elementos que não podem ser registrados, vamos supor, uma cor específica, uma cor sólida. Eu quero registrar a cor verde como marca, isso não é possível. Ou uma letra, um algarismo, uma data específica, sem conseguir assemelhar aquilo ou à atividade da empresa ou a um requisito específico. Isso vai ser muito difícil registrar e vai ser até, de certo modo, impossível, né? A própria legislação traz essa vedação. Até mesmo
um brasão, uma bandeira governamental, isso também não seria possível. Então, dentro do processo de criação, todos esses elementos deveriam ser levados em consideração também. E esse ponto é muito legal, porque a gente vê nossa área mesmo, muitas empresas de contabilidade, escritório de contabilidade, que colocam o brasão do CRC na logo, né? Aí faz o cartão lá com a logo, o nome do escritório, o brasão do CRC, e isso já é uma característica de não possibilidade de registro, né? Isso. O fato de ter o brasão ali na logo. Tem até outros órgãos de classe, né, que tem uma legislação própria que até traz, falando, brasão do órgão é privativo do órgão, do conselho. Alguns profissionais acabam utilizando para semelhar um pouco ali, identificar qual que é a área de atuação dele, mas nesse caso... Para tentar puxar uma característica ali, né, junto de relacionamento com o conselho. Mas nesse caso não seria possível. Não para registro, né? O pessoal usa, mas acaba não teria os direitos ali que ele vai ter a partir do momento do registro. Legal. E tem 2 pontos importantes ali que a gente pode talvez destacar ali no processo de criação, antes da gente falar ali das etapas propriamente, que a marca normalmente, quando a gente, no processo de construção dela, ela tem 2 objetivos ali talvez principais, que é diferenciar o seu negócio ali dos demais, né, de fato, e conectar com o seu cliente, com o seu público. Então, assim, no processo de criação é muito legal o empresário lá, talvez, André, eu quero criar minha marca, mas não sei, não tem como pagar uma agência. Cara, seja um pouco criativo, porque se eu copiar o brasão lá do meu órgão de classe e colocar lá no meu cartão, poxa, isso não é um logotipo, não é uma logomarca que eu quero levar ali para o meu negócio, quero vincular. E o legal da marca é que quanto mais tempo vai passando, vai gerando como se fosse um casamento ali, né? As pessoas começam a reconhecer a sua empresa por aquele logotipo, por aquela cor, né? Então são formas de identificação ali do seu negócio. Então, poxa, como que eu faço para diferenciar o meu negócio aqui através dessa logo aqui? Como é que eu posso fazer para conectar o meu produto ou serviço através desse nome? A gente teve esse problema lá atrás, né, Dejan? Pensando aqui na CNPJ, por exemplo, a gente tinha um nome que não conectava com os nossos clientes. Não tinha nada a ver, era tipo uma sigla, né? AJCD. Poxa, conecta com quem, né? E aí a gente, depois de algumas conversas que a gente teve aqui, a gente tinha já o nome CNPJ e a gente resolveu fazer a transformação. Mas isso conecta com o nosso público, isso conecta com os nossos clientes, né? Então acho que no processo de criação é pensar muito nisso. E aí, entrando lá no processo de registro, de proteção, e tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, Charles? Assim, como que eu protejo meu nome? E aí, muitas das vezes, aí entra a primeira parte de registro que o Dejan falou ali, que muitas das vezes ele vai registrar a empresa, né? Então, fala, vou constituir minha empresa aí, vocês registram minha empresa, aí a gente vai lá, registra na junta comercial. Qual que é o nome que você vai colocar na sua empresa? Minha razão social vai ser CNPJs, né? Soluções contábeis empresariais, por exemplo. E aí, qual que vai ser o seu nome fantasia? O nome fantasia é o nome comercial que a gente usa ali na empresa, né? E aí eu posso ter uma razão social e posso ter um nome fantasia que eu quiser, independente se ele já tenha registro, independente se já tem outra empresa que use. É importante a gente ressaltar isso, por quê? Porque muitas das vezes o empresário acha que colocou lá no CNPJ lá o nome fantasia e, cara, legal, ninguém vai usar. Tá registrado, o nome já tá garantido, né? Não tá. Coloquei na razão social. E aí, muitas das vezes, o que a junta comercial faz ela não permite outro registro, né, Charles, idêntico ali ou similar dentro daquela junta comercial. Só que a gente tem que pensar que a gente tem uma junta comercial em cada estado. Agora, pare e pensa, se você quiser proteger a sua razão social, e óbvio que a sua razão social, na maioria das vezes, não vai ser o nome comercial propriamente que você utiliza, porque muitas das vezes ele tem que vir em seguida ali da sua atividade, vai depender da natureza jurídica da empresa ali, mas talvez não vou conseguir proteger exatamente o nome comercial que eu utilizo. Talvez ele vai vir carregado ali da atividade, da minha área de atuação ali, e não vai proteger. Por que não vai proteger? Porque tem a questão dos estados, né? Uma junta comercial em cada estado. E aí, talvez a pessoa possa falar assim, mas a junta comercial tem aquele serviço lá que eu posso proteger meu nome, né? A maioria das juntas comerciais disponibiliza esse serviço aí pra gente, talvez, proteger o nome. Isso te dá uma proteção de nome, mas não é uma garantia que você não vai ter nenhuma pessoa utilizando aquele nome ali. Então, a primeira coisa que o empresário precisa entender é que o registro dele, da empresa dele, não garante o uso daquele nome ali como marca, né? Dele ali, ou
o direito de uso de marca. Aí tem algumas outras pessoas também que falam assim, mas aí, André, eu fui lá e comprei o domínio lá, por exemplo, domínio.com.br, ninguém vai usar, não vai usar o domínio. Mas não quer dizer que você tem um domínio lá.com.br, quer dizer que eu estou protegendo a minha marca. Tem gente que faz reserva de nome social lá nas redes sociais, por exemplo. Isso é proteger o nome? Também não é proteger o nome. Então, de fato, o que vai me dar garantia que eu vou conseguir realmente ter o direito de uso daquela marca, daquela logomarca ali, ou daquela forma, e aí existem outros tipos de registro também que a gente pode fazer lá no INPI, é o próprio registro lá no órgão, é o deferimento, porque assim, no âmbito nacional aqui dentro do Brasil, a única coisa que vai me dar garantia é de fato esse depósito e registro lá junto do órgão competente, que no caso é o INPI. E só cortando aqui, desculpa, um negócio legal que você falou, André, é que enquanto antes você registra a marca, o tempo vai passando, isso vai agregando valor. E tanto que a gente vê isso até na legislação. A legislação que trata sobre registro de marca, ela traz uma proteção maior, tanto a marca de alto renome, quanto aquela marca notariamente conhecida. Ou seja, aquelas empresas, né, indústrias, grandes indústrias multinacionais. Hoje é impossível você registrar uma empresa, uma marca, né, da empresa, aquelas empresas de bairro, né, com o nome de uma indústria dessa. Então, assim, por mais que a indústria talvez não tenha esse registro de marca no Brasil, dentro do país, o nome dela já é notoriamente conhecido, já tem esse já é de alto renome. Então, a lei já garante uma proteção. E são empresas antigas, né, tem aquele registro antes, é uma empresa gigante, vamos dizer assim. Isso serve não só para a questão do nome, né, mas até o registro figurativo. A também, marca no geral, né? No contexto geral, porque muitas vezes é aquela questão que eu falei aqui antes. O cara tive uma brilhante ideia, na verdade ele pegou o M lá do McDonald's, por exemplo, e só escreveu o restante, assim, começa com M, a marca dele, ele pegou o M do McDonald's e acha que ele pode registrar aquilo depois. Uma marca de alto renome, igual o Charles falou, ela realmente vai ser vedada, porque dentro do NPI a gente tem algumas possibilidades de registro, que são aquelas que por classe. Então, por exemplo, a gente tem uma classe lá de atividade que está relacionada ao serviço que a gente presta aqui CNPJs. Se for uma outra atividade diferente de contabilidade, de serviços contábeis, por exemplo, a gente talvez tenha uma classe diferente. E aí, quando a gente não está falando de uma marca de alto renome, né, igual o Charles colocou aqui, essas marcas são registráveis em classe diferente. Mas quando a gente fala de uma marca de alto renome, mesmo que seja classe diferente, ou seja, a marca Nike, por exemplo, ela fabrica tênis. Né? E aí ela fabrica tênis, tem roupa, tem isso, tem aquilo, mas eu não posso usar o nome Nike para me prestar serviço, porque é uma marca de alto renome. Então, mesmo que não é um produto, mesmo que seja um serviço, eu não posso estar utilizando. Então, é legal fazer essa... Eu acho que outro ponto que é super interessante de se deixar bem claro, André, você até tocou nisso rapidinho ali no início, que são as formas de registro, né? Que são os registros ali do nome, do logo, da forma de escrever aquele nome. Acho que é interessante deixar bem claro quais são essas formas ali para o pessoal entender. Que impacta até as cores, né? Como vocês mencionaram. Exatamente. Pode responder aí, vai lá, Charles. É que vocês se arrumou tudo, né? Já que ele arrumou tudo, preparou tanto. Tô preparado aqui. O pessoal só não vai sentir, né, o perfume, mas... Nós vamos colocar na legenda lá, viu, Charles? Qual que é o perfume que você usou? Não, bacana. Pesquisa lá depois, você tira. Sua esposa vai te bater, Rapaz. Bom, marca, basicamente, né, a gente consegue registrar ela aí, o André falou de algumas formas, que é dominativa, figurativa, mista ou até tridimensional. Que diferencia uma da outra. Explicando em uma por uma, vai lá. Dominativa está mais direcionada à escrita, né? Aquela marca que só tem a escrita, tem uma forma específica, tem um tipo de letra, tem uma cor, igual ele acabou falando aqui, que diferencia das demais. Então, voltando lá àquela parte de elementos que não podem ser registrados, é simplesmente você colocar uma letra, colocar o alfabeto de A a Z e querer registrar. É uma palavra que pode associar, né, vamos supor, CNPJs. CNPJs, por mais que CNPJ, né, já é uma palavra de uso comum, juntou com os J's, de certo modo, e criou uma outra palavra. Então tem uma forma diferente de se escrever, tem uma cor específica. Além disso, tem a figurativa, que não seria a palavra, mas sim a imagem. É que a gente muitas vezes vê, às vezes a gente vê a imagem e já assemelha aquela imagem a uma pessoa específica, a uma empresa específica. A gente nem precisa ler o nome que está ali, igual no caso o André falou, o próprio M do McDonald's.
O M, por mais que é uma letra, acaba que a forma ali pode ser entendida também como uma forma figurativa. Virou um logotipo ali. Virou uma imagem aquilo ali. Então, qualquer lugar que você vê um M daquela forma, você vai associar, e por isso mesmo que vai ser muito difícil, até mesmo possível alguém registrar uma marca com aquele M, mesmo que tenha outros elementos ali. A mista já seria a junção. Então, você tem tanto a imagem quanto a escrita. Então, vamos pegar aqui rede de televisão Globo, né? Você tem ali aquele desenho do globo, como se fosse uma câmera, e embaixo escrito Globo, né? Então, você tem a junção das duas, ela é mista, por mais que... E a palavra escrita de determinada forma, com uma cor específica, a imagem também. E a tridimensional, né? Não lembro se a gente chegou a comentar, é a forma, uma imagem, está mais voltada para figurativa, mas no tridimensional, ou seja, 3D. As imagens normalmente a gente vê de uma forma 2D, aquilo ali plano, e o 3D é como se fosse, deixa eu ver aqui, como que pega a caneca. Se a gente fosse colocar mais que uma caneca quadrada, estou tentando virar aqui, beleza, agora foi. Então demonstrar que é uma caneca quadrada, né? De certo modo fica claro assim, fica clara a imagem 3D dela. Então existe essa possibilidade também. Não, vem uma dúvida aqui agora que essa sinceramente eu não tinha antes e veio agora com a sua explicação. Não estava combinado. Não estava, saindo do script aqui. Porque dá pra gente registrar o nome, como você falou ali, Globo, dá pra mim registrar o símbolo, que é a logomarca, que seria no caso da Globo, do exemplo, aquele símbolo com a câmera, né, o globo com a câmera, eu posso registrar a mista. A pergunta é, se eu registro o nome e a marca, automaticamente eu tenho a mista? Ou vice-versa, se eu registro a mista, que é o nome e a marca, automaticamente eu também tenho a logo e o nome, ou eu teria que fazer os 3 registros separadamente? Você pode fazer, já respondendo aqui, pode, André. Você pode fazer tanto de nominativo separado, você pode fazer o figurativo separado e você pode fazer o misto. Mas são separados. Então eu posso fazer só nome, CNPJ, só nome CNPJ. Eu posso fazer só figurativo, que é a logomarca, é o desenho. Se eu tiver talvez uma logo vinculada àquele nome ali, por exemplo, o Globo que o Charles deu exemplo aqui, eu tenho um logo separado do nome. No nosso caso aqui, a nossa logo é a própria escrita CNPJ, né? Então a gente pode ter isso de forma separada ou a gente pode ter em forma conjunta. Quando é conjunta, é registro misto. Agora a questão que ele trouxe aí do tridimensional é um outro registro também, que aí ele está muito vinculado à forma. Então, por exemplo, muitas das vezes a marca ela já vende um produto, vamos pegar lá, a Coca-Cola já vende a Coca-Cola, só que o formato do vidro da Coca-Cola é diferente da grande maioria ali das outras marcas. O que ela faz? Ela vai lá e registra o formato da garrafa ali, que seria um registro tridimensional. Legal, então cada um desses é um registro diferente, mesmo se a gente estiver falando da mesma empresa, do mesmo nome e das coisas totalmente ligadas a essa empresa ou a essa marca que a gente vai registrar. Sim, isso mesmo. E aí, talvez esse tridimensional a gente pode até fazer um link com o desenho industrial, né? Que é um outro tipo de registro junto ao NPI, já não é de marca mais, é de desenho industrial, mas normalmente ele se dá antes, né? Então, antes que eu lance aquele produto, eu crio o desenho industrial para mim ter realmente ali o direito de uso daquele desenho, daquela forma ali, e aí ele é um pouco mais técnico, que normalmente é feito antes. E muitas das vezes a questão da forma ali, talvez o produto já até exista no mercado, já está sendo vendido, produzido, mas muitas das vezes se identifica que aquela forma ali é uma forma diferente, ela acabou ganhando ali uma notoriedade por causa que ficou muito vinculada à marca, então sei lá, o pote do Yakult, por exemplo, ele é diferente dos outros e acabou vinculando aquilo dali à marca. Então eu consigo também fazer o registro. E é legal você falar, André, do desenho industrial. Tem até uma história, um tempo atrás, não vou lembrar o ano. A Apple, ela entrou com uma demanda judicial contra a Samsung, que a Apple ele tinha ali o registro de desenho industrial de alguns aparelhos telefônicos, e a Samsung criou um aparelho celular. E o grau, né, dessa curvatura do celular era a mesma do aparelho da Apple. Então a Apple entrou com um pedido que já tinha o registro de desenho industrial discutindo ali sobre o grau de curvatura ali do celular. Simplesmente aquele ângulo. Não era nem o aparelho em si, mas era só o ângulo que aquele ângulo ali já estava dentro do desenho industrial. Então assim, não é o registro de marca, mas mostra a proteção que tem ali dos diversos tipos de registro dentro do INPE. Legal. E a gente, depois de ter falado sobre todos esses modelos de registro, essas formas de registro,
Queria que vocês comentassem pra gente aí, com a experiência que vocês têm em todos eles, o tempo médio, né? Porque eu acredito que não é algo da noite pro dia, né? O pessoal liga, fala, eu quero um registro aí da minha marca. Inclusive, nós aqui da CNPJ tivemos um tempo relativamente considerável. Não vou falar que é grande, vocês têm experiência para dizer se demorou ou não, como foi o processo. Mas eu queria entender se tem diferença de tempo entre os registros. Então eu queria saber qual que é a média de tempo para me registrar, cada um deles, se for diferente, e qual que é a diferença entre eles. Se é mais rápido eu registrar primeiro o nome, depois a marca, primeira marca ou a missa, enfim. Legal, eu vou falar das etapas e vou falar também, e aí o Charles me ajuda a falar aqui dos períodos aqui de registro. Fora as etapas que a gente tem de processo interno aqui, a gente precisa primeiro, né, para depositar a marca lá, fazer o pagamento da taxa lá da GRU, né, que a gente tem que fazer para cada classe que a gente vai registrar ali, é um pagamento, né, de uma taxa ali. Então cada classe que eu quero de registro é uma taxa diferente, eu não consigo pagar uma única taxa para fazer diversos registros, né? Acho que já é um ponto importante aí para se pensar na hora de registrar. Isso é legal, André. Só um parênteses, eu sei que você vai continuar trazendo aí os pontos, mas a grande maioria dos empreendedores e empresários recebem essas ligações que eu comentei lá no início. E a maioria das vezes já é um valor fechado, né? O pessoal fala, é R$1.000 para fazer isso. Então, envolve-se muito mais coisas, né? Não estou falando que R$1.000 é caro ou barato, mas pensando em todas as taxas, pensando em tudo que está envolvido, pode ser que tenha-se muito mais taxas por trás disso para registrar de uma forma completa. Sim. Então acaba sendo de fato inseguro, né? Você contratar alguém que talvez não conheça realmente a realidade da sua empresa, aquilo que você quer proteger, para ter esse registro. Acho que o importante é quando a pessoa recebe um valor cheio, pedir que seja discriminado, para entender de fato o que está sendo pago ali. Porque é possível que lá na frente tenha uma surpresa, né? Acaba que tem algumas taxas, o André já vai falar, não vou adiantar não, a gente vai falar de algumas taxas que tem, algumas taxas que tem no meio do processo, mas às vezes ali está compreendido a primeira taxa, lá na frente tem outra que também é obrigatória e não está compreendida, a pessoa é surpreendida. Pô, já paguei um valor considerável lá atrás, chega aqui e tem que pagar outro. Legal. Então eu já vou fazer uma adenda aqui. Vai lá, continua aí, André, desculpa. Desse pessoal que muitas vezes você recebe um e-mail marketing, você recebe uma ligação, e assim, tem empresas sérias, a gente sabe que tem empresas sérias no mercado, mas a gente sabe que tem muitas empresas que não são honestas quanto à questão de registro, ou seja, ela quer te empurrar o serviço e ela não está preocupada com sua marca, ela não está preocupada de verdade se aquele registro que ela vai fazer ali vai ser bom para o seu negócio ou se ele realmente é registrado, igual o Charles falou. Então ele te dá um valor fechado ali, que muitas das vezes ele vai registrar uma classe só de atividades e talvez para sua empresa não é importante você ter o registro em uma classe. A gente já teve 4 pedidos aqui que a gente fez e já está liberado lá, a gente já tem mais um em andamento e eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter mais registros, porque a gente quer trazer uma proteção maior para o nosso nome, para a nossa empresa, porque pensando de um dos benefícios lá da marca, ter a marca não como, algo a mais ali na empresa, mas ter a marca como algo que realmente seja um ativo. O legal da marca é isso, porque quando você vai fazer uma avaliação de valuation da empresa, a marca ela tem um peso muito importante. Legal isso. E muitas vezes a empresa fala, mas por que eu tenho que registrar a marca? Bom, marca tem valor. Marca no valuation tem um peso muito grande. Para quem já fez uma avaliação de valuation da empresa, sabe que a marca ela tem um peso muito grande, muito importante. Ou não, né? E se não tiver cuidado, se não tiver o cuidado, se ela não tiver um posicionamento, não tem valor. Mas se for uma marca boa, posicionada no mercado, ela tem valor. Registrada, porque não adianta ter uma marca boa sem registro. Se for famosa, linda e tal, e não tiver registro, não entra na avaliação de valuation, não entra. A gente não pode nem colocar como ativo intangível, né? Sem um registro. Isso. Então, para que de fato a marca seja um ativo, porque muitas das vezes, traz essa ideia da marca ser um ativo da empresa, precisa ter o registro. E essas empresas muitas das vezes não estão preocupadas com isso. E aí entra nessa situação de mandar ali e aí ter o valor lá das classes, muitas vezes é importante ter mais de uma classe registrada. Então o primeiro passo é paguei a taxa, depositei lá, vou fazer o pedido de registro. Faço o pedido de registro, gera um número de protocolo lá para que a gente dê a sequência ali no registro, mas igual o Túlio falou, ele não acontece de uma noite para o dia. Então existe alguns prazos. E quais que são esses prazos? Então depois do depósito ali,
da publicação, a gente tem Não vai valer colar não, tinha que saber de cor. O Charles falou de com Charles. A bomba é para puxar. Já que ele falou que eu tô colando, vou deixar o Charles falar. Tô brincando, eu sei que é muita data para decorar e muito número. Acho que antes mesmo da gente entrar ali depois do primeiro exame, né? Só falar primeiro da publicação na revista. Isso. Cara, isso não tem um prazo específico para ser publicado na revista, né? A partir do momento que a gente solicita ali. Acho que a média de prazo que a gente teve aqui foi entre 3 semanas a 1 mês e meio. Isso. 3 a 6 semanas. Costuma dizer que são 7 dias, 10, 7 dias, mas na verdade na prática pode demorar até um mês. Mas até engraçado, a primeira vez que eu fui verificar a revista, né? Dos primeiros registros que eu fiz assim, poxa, esse negócio tá demorando, acho que eu fiz coisa errada aqui. Será que deu certo? Vou eu entrar lá, baixo a revista sobre marcas, né? Toda terça-feira é publicada na revista. Aí baixou assim o documento, demorou um pouquinho baixar. Imagina o tamanho que deve ser. A internet tá um pouquinho ruim. Então. Aí que baixa assim, simplesmente mais de 11 mil folhas. Então são 11 mil folhas ali só de pedido de marca sendo publicado. Então é praticamente toda semana a revista publicada e não cai, cara, não cai. Peguei 3 semanas direto, assim, são entre 10 a 17, eu peguei uma de 17 mil, então entre 10 a 17 mil folhas, assim, cada revista. Então é muito, eu entendo que essa primeira publicação é pela essa quantidade, essa primeira publicação infelizmente não tem prazo, mas demorou em média aí entre 3 semanas a 1 mês e meio para ser publicado. Legal, e agora vem um prazo de oposição, eu vou falando quais que são e o Charles vai falando ali qual que é da realidade. Então, depositou, né, fez o pedido lá, tem a publicação, depois vem um prazo de oposição. Esse prazo de oposição aí é quanto tempo 60 em média? dias. Esse daí acontece na prática, Esse né? acontece na prática. E depois que for publicado, alguém pode ir lá e questionar. Falar, essa marca aí, qualquer pessoa, a revista, qualquer pessoa tem acesso, né? Pessoa que tem ali a marca registrada pode entrar a qualquer momento e pesquisar se tem alguém tentando registrar uma marca parecida com a dele. Aí ele tem um prazo de 60 dias para apresentar uma oposição ali dentro do link. Então, entre aspas. Se tiver alguém querendo prejudicar a galera aí. Vamos imaginar uma pessoa que não quer registrar sua marca achando que ele não teria ali o risco, problema, né? Para ele acompanhar se alguém já registrou ou não, ele teria que ler uma revista que sai toda terça-feira com mais ou menos 11 mil páginas. Não, existem mecanismos de consulta, né? Não, exatamente. É muito mais fácil. É mais fácil. Existem mecanismos de consulta dentro do sistema, né? Só que a consulta é um pouco mais específica, um pouco mais técnica. Quem não tem muita habilidade ali vai sofrer um pouquinho para tentar consultar, ver se de fato tem alguém. Mas essa consulta, realmente, você só consegue ter resultado a partir do momento que sai o registro lá na revista. Mas você já perdeu o prazo de... Não, nesse caso não. Somente após a publicação na revista que começa a contar esse prazo de 60 dias. Ah, legal. Então, publicou, é como se eu tivesse pedido, pedi esse registro aqui. Tem 60 dias para alguém contestar. Isso. Ninguém contestou, sequência no processo. Sequência no processo. Se alguém contestar, eu posso também apresentar uma manifestação contra essa oposição. Mas tem um prazo ali de 60 dias também para apresentar uma... Só que aí, em 60 dias, se resolve todo esse processo ou é 60 dias para a primeira contestação? Para a primeira contestação. Entendi. E aí tem mais 60 dias ainda. Então, Entendi. Esse período pode ir se estendendo. Se alguém se opôs ali àquele pedido, né? E aí você tem 60 dias ali. Então, se você demora ali, né, para apresentar algum recurso, alguma defesa, você se estende mais o prazo. Aí depois volta de novo. Então, acaba que o registro, se não tiver nenhuma oposição, se não tiver nenhum indeferimento, ele, entre aspas, é rápido. E aí, já trazendo a questão de ser rápido ou não, o Túlio falou aqui que o nosso acho que demorou um pouquinho. Se a gente for pegar um contexto geral nosso, não teve nenhuma oposição, não teve nenhum indeferimento. Então, 4 dos nossos registros ali demoraram, em média, 1 ano e 2 meses. Praticamente. Desde do depósito. E assim, eu acho que foi um tempo até rápido, foi bom. Legal. Pensando no que a gente tinha antes de tempo lá no NPI, porque... sei lá, por volta até 2017, 18 ali, 19, a gente tinha períodos mais extensos ainda de registro. Então a gente já teve pedido de registro quando era deferido direto, talvez demorava 2, 3 anos para se conseguir um registro mesmo sem deferimento. Então assim, esse tempo vem melhorando, né? Eu acredito com uma evolução lá de sistema, de forma de avaliação do órgão, acaba diminuindo esses prazos. E a gente tem que pensar também, né, até mesmo entender as pessoas que estão por fora, assim, não veem o processo acontecendo passo a passo,
que, de certo modo, o prazo quase que é só para quem está solicitando, né? Para o órgão mesmo é como se fosse aquele chamado prazo indireto. Isso. Porque a gente tem um prazo ali de 60 dias para quem quiser apresentar a oposição e quem está pedindo 60 dias para manifestar. Se essa pessoa não apresenta oposição ou o apresentado não manifesta, quem é o interessado, quem perde o direito ali em requerer alguma coisa, quem está pedindo, quem precisa apresentar. Para o órgão, ele não tem esse prazo específico para julgar ou para analisar. Então, o prazo, de certo modo, corre para aquelas pessoas que estão solicitando ali e para o órgão não tem um prazo específico. Legal. Não tem uma penalidade caso o órgão não cumpra um prazo, né? Passou o prazo de oposição, vem o prazo de exame, né? Porque esse prazo aí já é o prazo onde o órgão vai realmente analisar. Então, se ninguém se opôs, o INPI vai analisar para ver se de fato aquele nome, aquele logotipo ali é registrável, que entra naqueles pontos que o Charles trouxe aqui antes. Esse prazo aí é o prazo assim, indireto, né? O indireto, como que não, funciona? Não existe esse prazo para o INPE, né? Ou seja, a gente fala prazo indireto até porque não tem um prazo específico primeiro e mesmo se tivesse, eles não cumprem e também não há uma penalidade específica. Se o órgão não, vamos supor, se o órgão não avaliar em 60 dias, já está deferido ali de ofício. Isso aí não existe. É demanda, então, né? E, igual eu falei, a revista são 17 mil páginas, então é assim, um volume muito grande para não sei exatamente quantas pessoas que trabalham nisso. Assim, eu trouxe o assunto prazo para a gente conversar, já imaginava, né? A gente passou por esse prazo aqui dentro da CNPJ, mas eu quis trazer ele porque normalmente nós, as CNPJs em si e muitas outras empresas também, dentro do ramo voltado com a utilização de tecnologia, sempre preza para a maior agilidade possível. E aí, às vezes, a gente relaciona com alguns clientes aqui, que lida com a gente ali na hora de registrar a sua empresa, talvez num apoio de registro. Poxa, isso daí, vocês já fizeram isso em tempo recorde lá no time, em 2 dias. Talvez vocês me corrijam aí. Acho que chegou um pouquinho menos que isso. Vou defender meu título aqui, né? Registro é menos de 24 horas. É 24 horas. Então, assim, e aí a gente começa a entender que tem coisas que dependem só da gente, né? Não só, mas muito da gente. A gente consegue ter uma aceleração muito grande. Mas tem outras coisas que envolvem um processo um pouco maior, um pouco mais burocrático, que acaba demorando um pouquinho mais. E aí o pessoal que lida diretamente com vocês, né? Poxa, eu acabei de registrar minha empresa e demorou 1 semana, e agora para registrar minha marca aí vai demorar mais de 6 meses, até talvez 1 ano. Então é legal o pessoal entender que tem essa diferença, né, de tempo e que está dentro da normalidade, né, ter um prazo médio aí então de 1 ano para ter o seu registro definido. E aí se ele quer o registro de nome, de marca, né, de logomarca, a mista e talvez uma de formato, que ele entre com tudo de uma vez, né? Porque senão o risco dele ter uma e outra pessoa pegar outra, e aí vai, né? E depois a gente vai falar aí de novo sobre os benefícios e talvez os riscos de não registrar. Mas eu achei legal trazer esse ponto aí do prazo, porque o mundo está muito imediatista, né? Sim. Entrega lá que eles só vão assinar e vai estar liberado. Não é tão simples, não depende da gente, né? Muitas vezes a gente sempre conversa com o cliente, olha, a gente registra e tudo, mas a gente gosta de explicar essas etapas e aí a gente não entra em detalhes assim, né? Como a gente está conversando aqui hoje, mas a gente deixa bem claro todas as etapas do processo. Ó, tem um prazo de oposição, esse realmente funciona, né? Tem o prazo lá de exame, que ele pode levar em média 1 ano, que é o que a gente teve aqui. E aí depois que vem a concessão. Então depois da concessão ali, né, que você tem o direito à concessão de uso da marca, é que você vai pagar novamente uma outra taxa para que você tenha o direito de uso, né? É importante ressaltar isso também, porque tem muita empresa que não traz essa concessão lá também, talvez no orçamento, né, que eles te mandam. Então, sei lá, é 1.500 para você registrar uma marca e aí pode ser 2.000, 3.000, vai depender da empresa. Mas lá no final ele não vai te falar que você tem que pagar para isso. Muitas das vezes eles não vão te falar também que se o seu pedido lá no meio do processo foi indeferido ou se apresentar uma oposição, né, contra aquele pedido, tem que apresentar um recurso ali, ele não vai te falar que ele vai te cobrar isso. E às vezes o preço que se cobra para apresentar uma defesa, né, um recurso ali, talvez é igual, e já vi casos que é até maior do que o próprio valor que ele está te cobrando para registrar.
Então essas questões é bom ficar claro, porque senão o registro de marca, né, que é o direito de você ter o uso ali, né, daquilo que é da identidade da sua empresa, que seja de uso exclusivo seu, da sua empresa, do seu negócio ali, acaba virando uma dor de cabeça. E muitas vezes, muitas empresas acabam deixando isso de lado, não, esse negócio é só dor de cabeça. Porque eu tentei registrar, paguei, já tive casos aqui que empresário, sei lá, já teve 3 empresas que atenderam ele ali e ele ficou insatisfeito, foi indeferido e ele acabou largando para o lado. Então, assim, essa falta de informação, essa falta de clareza, né, no início do processo, ou na contratação do serviço, eu acho que ela muitas das vezes pode fazer com que você talvez não tenha uma expectativa tão legal, não tenha uma experiência tão legal. E muitas das vezes é falta mesmo de informação, de clareza, de ter falado lá no início. E aí já vou abrir aqui uma situação que a gente faz dentro do nosso processo hoje, que é a viabilidade, né, Charles? Então, o cliente quer registrar. André. Eu quero registrar a minha marca. Eu não vou registrar a marca do cara antes de eu fazer. Eu não vou, empresário, vou registrar aqui o seu nome aqui, Padaria do Joaquim. Não vou registrar a Padaria do Joaquim. É legal que nem cobra, né? A gente nem cobra o valor do registro, cobra o valor da análise, né? Isso, a gente tem 2 possibilidades. Se você está de fato querendo registrar sua marca, eu quero registrar o valor de registro X. E aí dentro desse valor de registro, a gente tem um valor que ele é específico da viabilidade, caso ele não queira seguir com o processo. Mas eu quero só fazer a viabilidade, André, você faz para mim? Faço. Tem um valor, a gente faz a viabilidade. Nessa viabilidade a gente vai consultar se o seu nome ele é passivo de registro. Nome, marca, formato, aquele que desejar. Isso. E aí, eu quero registrar a minha logomarca aqui. A gente vai fazer essa análise. E assim, essa análise a gente cobra ela para fazer porque a gente emite um documento, um relatório dessa pesquisa também. E aí eu dou de uma forma mais clara para ele se aquela marca é registrável ou não, no sentido de que, será que eu vou ter oposição? Será que eu posso ser indeferido lá na frente? Porque às vezes é até questão dele pensar no negócio dele, porque às vezes ele já usa aquele nome há muitos anos. E talvez ele está disposto até a entrar em um processo judicial para que realmente ele tenha o direito de uso, porque ele sabe que alguém copiou aquele nome dele e ele quer brigar na justiça por aquele nome. Eu não vou falar com ele que não pode, mas eu preciso dar clareza para ele lá no início do processo que lá na frente ele pode ter indeferimento. Lá na frente pode ser que ele precise de um processo judicial, né, de fato. Voltando mais um pouco nessa parte aqui de prazos, né, a gente falou e você até citou a parte de indeferimento depois do exame. E lembrando também que para apresentar recurso é o prazo de 60 dias. Então, ou seja, em um processo normal, pode levar uma média aí de 1 ano, 2 meses, como o Arthur falou, mas a gente teria aí mais um prazo de 60 dias para apresentar recurso e mais um prazo de novo exame. Né? Ou seja, desse 1 ano... Poderia dobrar. Pode dobrar. E aí, pensando na nossa viabilidade ali, eu gosto de levar essa clareza do registro, porque ali ele vai conseguir ver de forma clara, pois esse nome meu é registrável, essa logomarca minha ela é registrável, e aí sim a gente inicia o processo, porque não adianta eu só depositar lá o pedido dele, né, fazer o pedido de registro, sendo que aquele nome a gente sabe que vai ser indeferido, sendo que aquela logomarca a gente sabe que já está imitando algo ou está parecido com algo que já está registrado, e aí eu tenho que falar para ele que lá na frente ele pode ter alguma situação dessa. E se a gente não deixa isso claro, né, lá no início, né, quando a gente está conversando ali na parte comercial, quando a gente está oferecendo ali o serviço, lá na frente, muitas das vezes o cliente, o empresário ali, ele vai ficar insatisfeito ou ele vai ficar meio que frustrado, né? Poxa, o fulano registrou a marca dele, gastou X tempo e eu vim registrar a minha, foi só dor de cabeça, só gasto, ele gastou X valor e eu estou gastando, sei lá, um tanto de dinheiro, até hoje não consegui o meu registro, eu não consegui a concessão de direito, né, de uso da minha marca aqui, da minha logomarca. Então, é algo que a gente fez e trouxe aqui porque a gente gosta de ter essa clareza. A gente não quer empurrar o registro de marca. Um dia um cliente nosso brincou: André, mas vocês são muito sinceros, vocês são muito verdadeiros, né? Porque ninguém nunca me falou isso que você está me falando. Eu falei: olha, eu não quero te vender só registro de marca. A ideia da CNPJ aqui é a gente ser um hub de soluções. A gente tem um ecossistema aqui onde que a gente quer atender o máximo possível os nossos clientes aqui, os empresários que estão aqui dentro, e não faz sentido para mim vender um registro de marca e amanhã depois você ficar insatisfeito e não querer mais a CNPJ. Então preciso ser claro com você, né? Então ter essa clareza aí
um serviço bem legal. E aí, só um parênteses, ainda bem que o Charles falou que dá pra pesquisar, porque senão o André tem que ler a revista toda semana. Nossa, não ia dar certo não. Mas e meu pai, tá tranquilo, né? Precisar de uma equipe de pelo menos Só para campanha. quantas folhas será que dá pra ler em uma semana? Em que... Não, o problema não é ler quantas, o problema é saber se você não passou, né? Você leu duas Sem páginas. querer, você- Nossa, será que eu passei aquela marca Passou lá? uma, a única folha que você passou é a marca idêntica que os clientes querem registrar. E legal essa questão da viabilidade aí, que a gente faz ela, e assim, ela tem algumas formas de ser feita, né? Então eu posso fazer ela numa consulta simples, e aí qualquer um de nós pode fazer, por quê? Porque isso é aberto, está lá dentro do NPI. Qualquer um consegue consultar. Mas na verdade é a prática, né, do dia a dia ali, da gente, que tem algumas técnicas que a gente usa de consulta, e a gente usa muita consulta avançada ali, que ela traz vários registros, então ela traz uma gama maior de registros ali, onde que a gente vai comparar semelhanças também, né? Então muitas das vezes a pesquisa que é feita ali é só do nome específico, aí na hora que registra dá indeferimento, e aí falou, mas eu pesquisei lá antes, mas na verdade a pesquisa não foi adequada, né? Então essa viabilidade que a gente faz de marca aqui, a gente faz ela de uma forma um pouco mais profunda, para que evite ter problemas lá na frente. E o que eu ia falar é que, como a gente falou lá no início, que o ideal é a pessoa já levar isso lá desde o planejamento. Sim. O fato dela ter essa possibilidade de viabilidade, ela pode já, no momento de planejamento ou no momento de contratação da agência, assim que antes dele aprovar ali a marca ali, quando ele está numa agência e tal, ele pode fazer esse processo de viabilidade. Pode. Né? E que não é caro. Não né? é caro. É um investimento muito baixo. Pensando em quem está querendo construir uma marca de fato. Quem está querendo construir a marca, acho que o planejamento é a parte mais importante. Se for olhar o processo em si, ele é só, assim, simples em relação à construção da marca mesmo. Pensando, a gente que passou por um processo de rebrand de marca, a gente viu o quanto isso dá trabalho. Então, assim, quando você coloca isso no planejamento, é muito mais barato você ter isso no planejamento do que você trabalhar um rebrand depois de marca. É muito mais barato. E o empresário, muitas vezes, ele espera o negócio dele ficar grande para ele planejar a marca. E, na verdade, o planejamento de marca ele é na construção do negócio. Assim, se a gente estiver falando do mundo ideal, a gente sabe que nenhum dos empresários começa dessa forma, né? A gente sabe que a maioria começa ali na pressão, né? Por necessidade. E como é por necessidade, eu não vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente já pensando no nome. Hoje em dia, isso é até mais comum porque, na verdade, a marca ela se tornou algo que as pessoas têm valorizado mais. Né? Então, assim, hoje é muito mais fácil você ver as pessoas dando mais valor à marca. Mas um tempo atrás não se pensava muito nisso. Então, vou abrir um negócio, cara, eu não quero pensar nisso. E talvez uma problemática da pessoa pensar nisso só lá na frente, né? Que às vezes o negócio dela cresce ali sendo conhecido igual a padaria do André. Depois o André quer mudar o nome da padaria dele e colocar uma marca ali. As pessoas não associam aquela marca à padaria. Né? Fala, não, é a padaria do André. Você não consegue... Isso acontece assim, na nossa rua aqui. A gente vê isso acontecendo. É legal a gente ter trago esses pontos, né? Nós trouxemos aí quais tipos de registro, média de tempo, a complexidade. Queria que a gente falasse agora de fato de valor, porque o pessoal está nos escutando aqui. E o que é mesmo? A gente falou aí que talvez seja o mais barato em relação a consolidar a marca, a pagar um design, talvez, enfim. Mas quanto custa em média para fazer o registro? Altera em si o registro de nome, misto, de logo e de formato? Vamos lá. A gente trabalha registro aqui por classe, tá? Hoje na CNPJ. Então, uma classe a gente tem um valor, né, para a gente tá registrando. Aí a gente falando aqui de valor de serviços, tá? E se a gente for aumentar classes, a gente tem adicional por classe. Porque cada classe ali eu vou gerar um registro, eu preciso acompanhar, eu preciso gerenciar esses registros aí, tá? E aí tem a questão de taxas. As taxas elas vão variar com o tipo da empresa. Então, se eu tenho se é um registro de pessoa física, microempresa ou EPP, eu tenho condição de ter desconto por essa natureza, o tipo jurídico condição aqui. Diferenciada. Isso, né? Então você tem um percentual de desconto, se não me engano, de 60%, né? Mais ou menos isso. E aí eu tenho desconto por ter esse tipo, né, de registro aqui. Quando uma empresa, né, que é fora desses enquadramentos, né, ou
falando aqui de pessoa jurídica, você tem valores diferentes de taxa, porque aí você já não tem esse desconto, tá? Mas pensando num cenário aí que eu acredito que é da grande maioria das empresas, né? Eu tô falando que nem todas as empresas são essa realidade, mas pensando aí na fatia maior do bolo de empresas que são empresas ME, EPP, os microempreendedores ali, né? Pegando um valor assim de registro entre serviços e entre taxa de concessão e taxa de depósito, pensando que a gente não vai ter oposição, pensando no registro das CNPJs aqui, né? Que a gente teria de investimento ali de valores aproximados, seria em torno de R$1.500. Tá? Isso incluindo serviços já? Isso, incluindo serviços. Incluindo a viabilidade. Também. Isso. Então a gente tem em torno de R$1.500 ali, R$1.600, para a gente fazer esse registro. Tá? Então, assim, é um valor alto, André? Eu não acho que é um valor alto, porque a gente está pensando em proteção e construção de marca. Uma marca posicionada, uma marca consolidada e protegida, ela agrega valor para o negócio. Ela gera conexão com o seu cliente. Ela vale mais que R$1.600. Ela vale muito mais que isso. certeza. E para alguns empresários pode até soar, talvez, isso é um pouquinho caro, porque eu estou começando agora meu negócio. Mas é um investimento, não é um gasto que você vai ter. Você está investindo no seu negócio. Quando eu estou falando de proteção de marca, eu estou falando de investimento, eu não estou falando de gasto, estou falando de custo. Porque a marca, ela se torna um ativo da empresa depois, né? Ela é o elo de ligação entre você e o seu cliente ali. Ela é o que te usa para te diferenciar ali no mercado. O que diferencia hoje as CNPJs, né, falando de quem está vendo lá fora, de outra empresa de contabilidade. O nome CNPJ já carrega um peso, né, por si só. Então, eu penso que é um investimento muito baixo, tendo em vista, né, o que a marca pode trazer de benefício ali. E pensando para quem está na fase do planejamento ali, só a viabilidade seria quanto, André? Se hoje alguém entrar em contato com a gente pedindo para fazer só a viabilidade, a gente cobra o valor de R$190. A gente faz essa análise. 190? O cara já tem ali a primeira E tem taxa? noção Não, ali do que a gente vai fazer a análise de viabilidade. E aí nessa primeira análise já sabe se aquela marca que ele está querendo registrar a empresa dele, contratar lá já o domínio, as questões das redes sociais, se ela é possível de registro. Isso. É muito barato. É muito barato. Demais. Muito barato. E ele Muito paga barato. R$190. André, agora eu quero registrar. O que você faz para mim? Cara, a gente abate esses R$190 do registro. No valor total? Não, faz sentido. Faz Ele sentido falou porque que a viabilidade já está tá incluso, você abate. Então o cara Isso. pagava R$190, você faz a viabilidade, ele vai lá e faz o ideal, né? Vamos falar só o mundo da ideal. No planejamento ele paga os 190, junto ali com a definição de nome e logo da empresa, né? Com a agência, ou ele mesmo utilizando a própria criatividade. Depois que a empresa é registrada, ele pagaria só a diferença disso, né? Vamos dizer assim, para fazer o registro. O tempo da viabilidade é só o tempo do CB revista. Mais ou menos isso. É brincadeira, né, André? Não precisa. Você dá um Ctrl F lá e procura o nome, né, André? O próprio sistema ele tem a possibilidade de... Quando passa, já. É muito grande, né? Às vezes aparece, cara, uma vez eu fiz isso, apareceu assim, né? Eu falei, poxa, legal, 11 mil folhas, apareceu aí clica aí na hora que você olha assim de novo, aparece mais 20. Começa mais 20, aí na hora que você olha de novo, tem mais 40 pra baixo. Porque vai carregando. Aí você vai olhar, tá lá na página 70, ele fala, não, O sistema já bugou, já. Aí não dá. Então, pensando em investimento aí, a gente tem média desses valores, claro que isso muda, então se eu quero mais classe, cara, eu entendo que o meu negócio hoje, as CNPJs hoje tem várias frentes, né, para quem não sabe aí, a gente tem serviço de terceirização de financeiro, a gente tem ponta, a gente tem RH, a gente tem vários serviços. E aí cada frente dessa, nem todas estão dentro da mesma classe de atividade. Então hoje a gente tem só lá de frente de atividade, a gente tem 5, já que a gente já mapeou, fez pedido de registro, né? E 4 ali já estão liberadas. E a gente tem mais ainda para fazer. Então vai depender muito do negócio. O meu negócio é muito específico aqui, a classe é essa. Legal, então vai ser só isso. O mais básico já diferenciar comércio e serviço, né? Que já tem Sim. classes diferentes entre esses dois. Sim, então a primeira diferenciação é essa que o Chá falou. Serviço e comércio já tem uma diferença. E aí dentro de serviço e comércio a gente tem várias classes lá dentro. É que a gente vai diferenciar ali. Só tem mais de 40 classes que existem. Isso. É muita coisa. Sim. Então, pensando nisso daí, o registro vai estar muito dentro do que o empresário quer ali, né? De registro, que ele quer proteger. E aí, pensando nessas classes aí, tem a questão do tipo também da empresa. Então, se a gente sair desse tipo de empresa aqui,
que é uma empresa ME, EPP, ou microempreendedor ali, ou pessoa física, né, a gente tem um valor um pouquinho diferente de taxa, né, então aumenta um pouco em valores de taxa, mas ainda é um investimento que assim, vale muito a pena se investir, colocar dinheiro nisso, porque assim, o que a marca pode trazer para a empresa, assim, o retorno que ela pode trazer é muito grande. Show. Dentro dos pontos que nós entendemos como os principais, falando de registro de marca, eu acho que a gente passou. Ou ainda tem algo que a gente possa agregar, acrescentar em todo esse conteúdo que a gente já trouxe até aqui? Acho que tem um pouquinho a mais, né? Se a gente tiver tempo. Pensando no registro em si, o Charles vai fazer as pontuações. Demora um ano aí para registrar a marca, não é culpa nossa do podcast, não. O Charles vai pontuar algumas coisas aqui, mas eu acredito que pro registro em si a gente não tem tanta coisa a se falar, porque assim, pensando no principal ali, desde da etapa ali de criação, da importância, né, que a gente já falou um pouquinho disso ali, como a gente registra, de preço, de prazo ali, e aí quem estiver vendo esse podcast aqui, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, a realidade de preço e valor pode mudar, tá, gente? A gente tá falando na data de hoje, isso muda. Mas a gente tem outros pontos de registro também dentro do INPI, então a gente tem que entender que a gente tem lá a possibilidade de desenho técnico, igual a gente falou, de programa de computador, software, né? A gente tem possibilidade de registro ali, patente, de localização geográfica, né? Relaciona ali o produto, porque se tem um produto ali que muitas das vezes ele é muito reconhecido pelo local onde que ele é produzido, né? Eu posso talvez ter um selo que identifique ali a qualidade desse produto porque ele é produzido em lugar X. Então, existem essas outras possibilidades que estão além da marca ainda, né? Não é uma frente muito grande que a gente tem, pelo menos aqui dentro da CNPJ, desse tipo de registro, mas são possibilidades que existem também, né? E aí o Charles vai fazer as ponderações aí. Talvez dúvidas, né, que as pessoas têm, algumas dúvidas que algumas pessoas já tiveram com a gente. Tipo, as dúvidas mais comuns. As mais comuns, assim. As mais comuns, primeiro aquelas pessoas que, ao contrário de algumas que a gente falou aqui, já pensa desde o início já registrar a marca. Né? As pessoas antes mesmo de iniciar ali a atividade empresarial, registrar a empresa, já pensam, poxa, será que eu como pessoa física posso registrar a marca aqui? E lá na frente, o que vai acontecer? Posso transferir essa marca? Né? Posso ainda ser eu o titular dessa marca? Vou ter que pedir a revogação aqui, vou ter que fazer o pedido de novo? Pode fazer sim, né? Hoje em dia tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica consegue fazer esse pedido. A única diferença ali é que para a pessoa jurídica, para a empresa, ela tem que demonstrar que ela exerce aquela atividade específica de acordo com a classe, né? Até mesmo esse motivo de escolher a classe. Se não tiver aquela atividade específica, muito difícil. É legal falar isso, né? Porque o cara talvez produz café e tá querendo registrar então, eu tentar uma até classe mesmo de serviço, nada a ver. Para não tentar se desvencilhar, né? Às vezes ele, poxa, tem uma aqui que já está registrado com a classe que é da minha empresa, então eu vou tentar registrar com outra classe para ver se defere. Isso. Então isso aí não é possível, ele não vai conseguir por 2 motivos, né? Primeiro por ser idêntico e depois por ser uma classe que ele não tem atividade ali. Então, até mesmo o empresário fazendo o registro ali como pessoa física, ele consegue depois transferir esse registro para a pessoa jurídica, né? Uns pontos também que é legal a gente falar que somente depois do registro, de fato, que o titular ele começa a ter alguns direitos sobre aquela marca, né? Que são direitos de usar livremente, né? Ceder aquela marca para terceiros, licenciar aquela marca para terceiros, né? Conceder licença, conseguir retirar algum valor, conseguir retirar lucro sobre a licença. Recebimento de royalties, né? Exatamente. Que as grandes marcas hoje têm, né? Então, assim, hoje uma marca por si só, ela faz dinheiro só por ela existir, né? Ela não precisa produzir nenhum produto ou prestar nenhum serviço, né? A marca por si só, ela já gera essa... E até mesmo conseguir zelar, né? Tomar todas as medidas possíveis para proteger aquela marca. Ou seja, hoje eu, Charles, não consigo proteger a marca do Marco Túlio. Tem uma marca lá, eu estou vendo que ela está sendo de alguma forma difamada, eu não posso ir no juiz e pedir, pô, eu quero uma proteção, isso aqui eu estou vendo, é um amigo meu, não posso fazer isso. Se ele é o titular, ele tem que fazer. Então, o próprio titular tem esse direito de zelar sobre a marca também. Por mais que o tempo de processo normalmente demora por volta de 1 ano, o empresário acaba que ele tem um prazo bom, né, de concessão. Depois da concessão ele tem um prazo de 10 anos para poder usar, usufruir. Tem a possibilidade de fazer pedido de renovação. E só uma dúvida aqui, Charles, desculpa te cortar. Não. Mas depois que ele registrou a marca, ele não precisa pagar mais nenhuma taxa, então, até completar 10 anos? Dentro desses 10 anos, não. Então é barato pra caramba.
caramba Ele ainda. precisa ficar renovando isso todo ano. Não, todo ano. Não é igual o varal de funcionamento que você paga todo ano ali. Não Pode existe acontecer essa- algo no meio desse processo que chama caducidade, né? Sim. Exatamente. A gente vai falar sobre a caducidade, né? Um pouco diferente aí de... Mas no geral, só para o pessoal que estiver nos acompanhando aqui ficar bem claro, ele tem um custo ali inicial, vamos colocar ali, arredondando ali para cima, R$2.000, para ele ter o direito de utilização daquela marca dele por 10 anos, 10 sem pagar anos. nenhuma taxa. Cara, é muito barato, o investimento É barato demais. E tem a possibilidade de você fazer o pedido de renovação, né? A única diferença é que o pedido ali é dentro daquele último ano. Então, você tem que fazer dentro do último ano ali, claro, vai pagar uma taxa novamente, mas é a taxa de renovação. E dentro de 10 anos, essa taxa, se você colocar na ponta do lápis e dividir isso por 10 anos, fica um valor muito É irrisório. Pode somar, irrisório aí. pode somar até quase o custo de fazer todo o design da marca que ainda fica barato. Exatamente. Esse ponto aí que, não sei se foi o André ou foi o Dejan que falou sobre caducidade, a gente falando sobre... Com certeza foi o André. Eu já esqueci, tô caduco. O que é isso? Não faz nem ideia. Eu fiquei caduco aqui agora. Então, isso está mais atrelado à perda do direito ali, né? Então, por mais que tenha esse prazo de 10 anos, existe ali aqueles momentos onde existe a perda do direito de uso da marca, de registro. O primeiro deles é decurso desse prazo de 10 anos sem um pedido de renovação. Deixou 10 anos ali, às vezes você nem estava mais usando a marca, simplesmente deixou para lá ou esqueceu de fazer o pedido de renovação, passou 10 anos, você perdeu esse direito. O segundo, né, que é esse prazo de caducidade, ele é um prazo existente dentro desses 10 anos. Ou seja, se dentro de 5 anos, a partir do momento ali em que você teve o registro, você não utilizou essa marca, né, não implantou essa marca dentro do Brasil, alguma pessoa, algum interessado pode fazer um pedido ali para tornar o seu registro caduco, para você perder esse direito. Ou então, qualquer momento ali dentro desses 10 anos, por 5 anos ininterruptos, você deixar de usar essa marca, por motivo injustificado. Ou então, de algum momento, igual a gente falou sobre classe, né? Pode ser de comércio, serviço, e a classe está atrelada a algumas atividades específicas. Aquela pessoa titular, ele faz alterações na marca que desassociam ela daquela marca original. Pode ser parar de exercer aquela atividade específica da classe, ou então modificar aquela marca, os elementos da marca que desassociam ela daquele formato original que ela tinha. Então a pessoa pode fazer esse pedido também para tornar aquela marca ali caduca, né? Fazer o pedido de caducidade. Ela perde também, se deferido, perde também o direito ali sobre o registro da marca. É claro, se deixar de usar por prazo ininterrupto de 5 anos, o titular ele pode ter um motivo justificado. Então, por mais que há um processo administrativo, esse titular ele vai ser chamado para manifestar, né, ou apresentar algum documento, alguma prova de que ele estava usando, de fato, a marca, não deixou, ou que, se ele não estava usando, foi por algum motivo justificado, não foi simplesmente porque esqueceu, deixou para trás. É legal você colocar isso daí, porque, assim, quem não sabe, existe talvez até um mercado por trás dessa questão de registro de marca, porque, assim, é um investimento muito baixo. E é um valor muito alto que se entrega à proteção. E aí acaba existindo um mercado por trás disso, de pessoas que muitas vezes faz como os domínios lá, né? Tenta fazer o registro ali para depois vender isso lá na frente, né? E é legal ter esses direitos aí, essa questão de perda de direitos também, porque muitas das vezes inibe um pouco essa questão aí, das pessoas que muitas das vezes usam, né, desse mecanismo legal que a gente tem de proteção, muitas das vezes para gerar também lucro, oferir lucro. Eu acho que, assim, pensando numa empresa que é séria, que atua, que trabalha, vai um pouco, né, contra ao que a gente tem de direito, o que a legislação nos dá de direito ali. Mas é legal ter esses pontos. É legal essa sua visão também, porque um dos princípios da legislação, né, que traz sobre o registro da marca, registro de patentes, é vedar a concorrência desleal. Isso. Então, praticamente isso que você fala é um tipo de prática de concorrência desleal. E eu acho que, por fim, aqui, uma coisa mais... só uma curiosidade também, as pessoas acham que só ter o registro você tem liberdade para fazer tudo com a marca a qualquer momento, mas a lei também traz algumas vedações quanto a esse direito que você tem, essa liberdade. Um deles é você não pode vedar, você titular ali da marca registrada, você pode vedar que alguém utilize o nome ou a marca ali em alguma escrita, alguma obra literária, alguma obra artística.
Infelizmente, até mesmo jornalística. É claro, desde que isso não esteja associado a uma má visão da empresa, daquele titular, ou fira os bons costumes, a ética, a cultura. Nesse caso, a pessoa não tem essa limitação de ter que deixar a pessoa usar. E faz total sentido, né? Se for pra falar bem, que fale mesmo. Já gastei pra registrar a marca, já fiz o negócio todo certo. Agora, se for pra falar mal, aí não faz nem sentido querer. Sim. Sem nexo, né? A gente acreditar que. Aí, nesse caso de falar mal, o titular, né, vai zelar por todos os direitos que ele tem. Só que ele tem todo um procedimento para ver, né? Claro. Porque o falar mal aí tá muito atrelado ali a identificar se aquilo tem que ali demonstrar é só uma liberdade de prejuízo. expressão ou uma questão jornalística ou se é realmente uma calúnia, difamação Exatamente. ou alguma outra coisa. Então, teria um procedimento ali. Teria que demonstrar que houve aquele prejuízo. Show, gente. Para não ficar muito denso, né? Nosso conteúdo ele é um conteúdo muito técnico. Acredito que essas pessoas ligarem para vocês procurando falar sobre marca, eles vão sentir isso e de uma forma mais leve, porque do mesmo jeito que vocês retratam para eles, foi o retratado aqui de uma forma tranquila, de uma forma bem leve de se entender. E para a gente caminhar para o encerramento do nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês pontuassem os principais benefícios que existem em ter o registro da marca e os principais malefícios ou os principais pontos de risco que existem em não ter o registro da marca. Acredito que esses pontos podem evidenciar e justificar tudo isso que a gente veio conversando até aqui, a importância da pessoa, do empresário, do empreendedor, desejar fazer ali o registro da sua marca de fato e ficar protegido. Acho que eu já falei né? Não era para falar. Legal, o Charles pode me ajudar aí também, mas quando a gente fala de benefício, a gente acho que já falou aqui no decorrer do podcast, mas o primeiro a gente sempre visa a questão da proteção, né? E a proteção de quê? Daquilo que identifica a minha empresa, a identidade da minha empresa. Então, estou protegendo a minha identidade. Então, se eu falo de proteção aqui, eu estou protegendo algo que tem valor para mim, que é a minha identidade. É o que vai me diferenciar, que é o mais um benefício que eu tenho eu preciso ser diferente do mercado. No meio de um tanto de contabilidade, como que as pessoas vão me identificar? Né? No meio de tanto de padaria, no meio de tanta empresa de pet shop, né? Que faz serviço de pet shop, no meio de um tanto de clínica, né? No meio de um tanto de empresas que oferecem produto, serviço, que fabricam, que produzem. Como que as pessoas vão me identificar nesse meio aqui? Né? E aí a marca vem com isso. E aí, se eu faço a proteção dela, automaticamente eu ganho esse benefício ali de garantir, né, aquela identidade, que aquilo dele é único, é meu, é exclusivo. Benefício, pode falar também o uso, né? O uso consciente, o uso despreocupado. Você não vai ter preocupação de ter uma outra pessoa ali que vai alertar você, vai vir atrás de você, olha, essa marca é minha, né? Então, através do registro. Não sei se, né, o empresário que está escutando aí já recebeu alguma notificação, seja extrajudicial ou judicial, mas, poxa, imagina você tá lá no seu negócio trabalhando e dando dúvida, de repente você recebe uma notificação que você tem que mudar o seu nome. Você tem que mudar os seus nomes nas redes sociais, você tem que mudar a marca da sua empresa, porque já existe uma empresa registrada e é legal a gente colocar esse ponto. Por quê? Porque isso pode acontecer a qualquer momento e se acontecer, cara, você tem que tirar. Sim, quem tem um registro é o dono da marca. Então. E aí o INPI é por ordem de registro, não é tipo, mas eu já uso há 10 anos. Aí vai entrar naquilo que você falou, né? Aí você vai querer brigar judicialmente? E isso acontece muito mais caro brigar judicialmente. Não só de você atrelar a sua própria marca, a sua própria imagem, né? Você usar a marca do outro também. Isso aí já aconteceu, clientes receberam notificações de escritório de advocacia, olha, você utilizou na data X em tal lugar a marca Y, sem devido crédito e sem autorização. Não era o titular, talvez de fato não poderia usar. Então isso que entra um pouco também nessa parte de uso consciente. E isso pode, não só a questão de tirar o uso, né, o direito de você usar, mas você pode mexer no seu bolso também. Sim. Porque o período que você usou ali, aquela marca, ela pode requerer também, né, o tempo que você utilizou ali, o que você teve de benefício ali usando a marca, se ele conseguir comprovar, ou prejuízo também. Então, assim, pode mexer no bolso, além de você perder o direito de uso.
né? E aí o ponto, acho que a gente já está entrando nos pontos prejudiciais isso. aqui, né? E aí, pensando nos benefícios aqui, eu trazer essa proteção para mim evitar ter esses malefícios que a gente, entre aspas, já entrou nele aqui. E o outro benefício que eu vejo é realmente a ligação entre seu cliente. Então, eu tenho identidade, proteger ela, eu começo a gerar conexão com o meu cliente. E o meu cliente normalmente vai vincular a minha marca ao meu negócio, ao meu produto, serviço, a experiência que ele tem ali com a minha empresa, a experiência que ele tem com o meu produto ali. Ou seja, poxa, se você soubesse o quanto que as empresas grandes investem nos seus produtos ali em questão, né, de cores, formatos, né, para que realmente ela seja única, que realmente ela seja vendável, que as pessoas, né, se identifiquem com ela, é muito dinheiro, né? E aí, pensando em proteção, é muito pouco que a gente investe. Então, assim, o valor de investimento é muito baixo. Então, essa proteção, ela vai te dar uma questão também de você poder monetizar com a sua marca, que é um benefício que você pode ter também. O que eu falei aqui antes, recebimento de royalties. Eu quero vincular ali a minha marca, a minha empresa, sei lá, eu posso até ter parcerias, né, comerciais vinculando a minha marca e empresa e receber por isso. Então, são vários benefícios que a gente pode ter ali, pensando ali no registro da nossa marca, tendo a proteção dela ali. E de malefícios, a gente já falou de uma aqui, mas tem mais aí que a gente pode falar que é só o pessoal pegar o oposto. É só fazer o oposto, né? Basicamente, cara, tudo isso. Você não vai ter o uso tranquilo, né? A qualquer momento você vai estar sujeito ali àquele titular, de fato, ir atrás de você ou sofrer qualquer das penalidades legais. Sensacional. Resumindo, não perca tempo, chama aí a CNPJ, registra a marca, para não ter dor de cabeça. A gente divide com um investimento muito barato. A gente é meio doido aí, se o pessoal procurar a gente até o final do mês de janeiro aí, nós vamos ter uma condição especial para eles. Eu sei que cuida disso, mas eu sou doido. Você não sofre com nada, você tá cuidando. Você viu o que você faz aí, é condição especial para quem tá acompanhando a gente. É a estreia do Charles. Só falar aqui, o podcast e o Charles com a calça de ninho, tá tudo certo. Tem que falar. Agora, se acertar a cor da calça do Charles, aí vai ganhar uma condição especial. Como é que chama aquilo lá? Usa o código lá, hashtag Charles, vai ganhar uma condição especial. O Felipe vai ter que colocar isso na tela, que apareceu um código lá de promoção pra você colocar no link. Mas, gente, obrigado. A gente tá falando zoando, mas é verdade. É verdade. Vamos lançar a condição, já que tu já colocou condição especial. É brincadeira, mas é verdade. Isso que é time, vocês estão vendo, né? Um fazendo doideira, os outros todo mundo apoia e vambora. Mas, gente, obrigado aí pelo tempo de vocês, por essas explicações, né? Trazer esse conteúdo que é um conteúdo tão legal. Eu sei que nós já postamos algumas coisas nas nossas redes sociais, inclusive tem um vídeo, né, nosso no YouTube, um vídeo do Charles também, se eu não me engano, né? Falando um pouco mais sobre registro de marca, trazendo a importância disso. Algumas proteções, não só da marca, mas proteção de nome também. Legal, e aí, obrigado por estarem nos ajudando a levar, né, esse tipo de proteção, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação para os empreendedores. Aqui no CNPJ Cast, a gente sempre fala muito sobre história de empreendedorismo, dificuldades, o que a pessoa pode trazer como dicas, como aprendizados. E hoje eu acho que nós juntamos tudo isso dentro de um conteúdo que de fato pode mudar toda a trajetória de uma empresa ou pode levar a uma estruturação totalmente diferente para uma empresa. Nós vivemos isso e queremos também que os demais empreendedores vivam. Então, obrigado aí pela organização do tempo. A gente sabe que os processos lá no Time Legal, eles acontecem um tempo inteiro e vocês dois são os grandes responsáveis por fazer aquilo lá acontecer. E ficar aí uma hora e meia parado ali, né, longe dos processos, exige-se muita organização e muito alinhamento ali. Então, obrigado, é um prazer sempre muito grande receber vocês aqui no CNPJ Cast. Não está muito longe, né? Só vocês atravessarem ali 2 portas, vocês sempre são bem-vindos aqui e podem planejar lá mais conteúdos sobre esses, conteúdos sobre Constituição, sobre Baixa, sobre o que vocês acharem pertinentes para a gente levar para os empreendedores que têm acompanhado tanto a CNPJs quanto o CNPJ Cast. Que a gente podia só fazer o contrário, perguntar ao pessoal qual conteúdo que eles queriam para a gente poder voltar aqui. Né? Podemos deixar fazer isso aí. Lançar
Essa enquete lá. Enquete aí, ó, com todo o conteúdo, se a pessoa tiver dúvida e quiser que a gente faça Vou colocar cinco podcast tópicos aí, lá, colocando, vou colocar 5 tópicos mais votados. Eu acho que a gente podia fazer isso, viu, Nath? Já que o Charles veio todo alinhado, você pega o Instagram hoje, passa para ele e fala, Charles, ele vai ficar com o Instagram lá e faz a enquete. Lança a enquete de quais os próximos conteúdos pro CNPJQ. E aí a gente já deixa ele agendado pro próximo mês aí, que vai ser legal a gente fazer isso. Então, mais uma vez, obrigado, Dejan, obrigado lá pela sua organização também, sua participação. Obrigado pro pessoal também que nos acompanhou até aqui. Como vocês sabem, nosso objetivo é sempre levar o máximo de informações para ajudar você a aumentar o nível de gestão do seu negócio. Então, se você gostou desse conteúdo, se você tem um familiar, um amigo, um empreendedor que tudo que nós falamos, tudo que nós trouxemos sobre registro de marca e a importância e a segurança que isso dá para esse empreendedor, para essa empresa, compartilhe com ele. Conte também para a gente nos comentários, independente da rede social que você esteja nos assistindo, sobre o que você achou, para a gente continuar levando esses conteúdos e essas informações para ajudar você nessa transformação e evolução do seu negócio. Um forte abraço e até o próximo CNPJcast.